Olá pessoal, meu nome é Raíssa, sou professora de Química, Física e Matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre decaimento radioativo. O decaimento radioativo é um fenômeno que acontece com alguns tipos de elemento. Esses elementos eles são chamados de radioisótopos, certo? Os radioisótopos eles são isótopos, ou seja, eles têm o mesmo número de prótons que um elemento, mas o número de massa dele é diferente. Então, os radioisótopos são esses isótopos que emitem radiação. Eles emitem radiação por serem núcleos muito instáveis, certo? E aí eles emitem essa radiação a fim de se tornar um núcleo mais estável, ok? Beleza. Esse sinal aqui todo mundo conhece, eu acho, né? Imagino que vocês já tenham visto antes, principalmente naquela série que a gente tem agora chamada Chernobyl. Esse aqui é o símbolo que representa a radioatividade, ou seja, um elemento radioativo, uma substância radioativa, ok? Então, se você viu esse elemento aqui, esse símbolo no caso, tome muito cuidado com o que tem dentro, provavelmente de um barril, ok? Que esteja com esse símbolo. Bom, pessoal, esse símbolo ele também pode ser visto, às vezes, em alguns tratamentos médicos, né? A gente tem a máquina de raio-x, que libera radiação, a gente tem a tomografia, que também libera uma quantidade de radiação, e assim por diante. Então, vocês também vão encontrar esse símbolo aqui, talvez, em alguns hospitais, ok? Bom, pessoal, o que tem a ver, então, os radioisótopos com tudo o que a gente vai falar hoje? Os radioisótopos e esse decaimento radioativo, eles são utilizados na nossa vida, normalmente. Por exemplo, os cientistas utilizam o carbono 14, que é um radioisótopo, na datação de fósseis. O que é a datação de fósseis? É para saber qual é a idade daquele fóssil que foi encontrado, para a gente saber estudar a história, certo? Do mundo, do universo e assim por diante, ok? Bom, o que a gente faz então? Como que faz essa datação de fósseis com o carbono 14? Todos os animais ou vegetais, eles acabam incorporando o carbono 14 durante a sua vida. O carbono 14, ele está liberado na atmosfera, então a gente acaba incorporando. Incorporando é como se a gente estivesse absorvendo esse carbono 14, ok? Bom, depois que a pessoa morre, ou que um animal morre, ou até a planta em si morre, o que acontece? Ela para de absorver esse carbono 14. E ele sendo um radioisótopo, ou seja, um isótopo radioativo, ele vai começar a decair, certo? E a partir desse decaimento que os cientistas conseguem mapear qual que é a idade daquele fóssil ali que está sendo estudado. A partir do decaimento que a gente tem de tempo de meia-vida. O que é isso? Decaimento radioativo, ele está intrinsecamente ligado no tempo de meia-vida. Por quê? Toda vez que a gente tiver passado um período, aquela quantidade que a gente tinha de radioisótopo vai decair pela metade, ou seja, ela vai virar outro núcleo e só vai sobrar metade do que tinha anteriormente. Então, por exemplo, se eu tivesse uma quantidade de carbono 14 igual a 1 grama, certo? No corpo. É hipotético, tá, pessoal? Se eu tivesse 1 grama, passados 5.730 anos, eu vou ter meio grama de carbono 14 no meu organismo. Então, eles conseguem medir a quantidade de carbono 14 que tem no fóssil e a partir dessa quantidade a gente calcula a meia-vida que tinha ali para conseguir encontrar a datação, ou seja, a idade daquele fóssil que a gente tem ali, ok? Então, como vocês podem ver, é uma utilização muito boa, ok, pessoal? Bom, além disso, galera, a gente tem alguns exercícios de vestibular ou de outras coisas que utilizam tempo de meia-vida. E geralmente a gente vai falar aqui de radioatividade, de radioisótopos utilizados na medicina. É só na medicina que utiliza? Não, pessoal, na agricultura é utilizado e outras indústrias mais diversas também utilizam a radiação para algum fim, ok? Só que, principalmente a medicina, para casos de exames, para casos de diagnóstico e assim por diante. Por exemplo, o iodo 131, ele é utilizado em exames de tireoide, certo? Tireoide é aquela glândula que a gente tem na garganta. Sabendo que o tempo de meia-vida desse isótopo é 8 dias, quanto tempo a amostra levará para cair a 1/4 da atividade inicial? Como que a gente faz um exercício desse, pessoal? Primeiro, a gente vai colocar uma quantidade hipotética. Vamos falar, por exemplo, só vou falar mesmo. Hipoteticamente, estou colocando uma quantidade que eu quero, certo? Vou falar então que eu tinha 1 grama de iodo 131, certo? Passou 8 dias,
Ó, vou escrever 8D aqui em cima, que são os 8 dias. Ele vai cair pela metade. Qual que é a metade de 1? É meio. Então, eu vou ter 1 sobre 2 grama, certo? De iodo 135. Passou mais 8 dias, eu vou ter 1 quarto. Por que 1 quarto? Porque é a metade de meio, certo? Divide meio no meio de novo, vai dar 0,25 ou 1 quarto, ok? De grama. Qual que ele queria saber? Exatamente 1 quarto. Professora, posso continuar? Pode. Vamos lá, passou mais 8 dias. Qual que vai ser a quantidade que eu vou ter? 1 oitavo. Certo? Vai dividindo sempre por 2, tá, pessoal? Passou mais 8 dias, professora. O que eu vou ter? 16 avos. E assim por diante, tá, pessoal? Isso aqui nunca termina, ok? Porque depende do tempo de meia-vida que a gente vai ter aqui no caso. Como o tempo de meia-vida aqui é pequeno, é 8 dias, ele vai excretar a maior parte em pouco tempo, ok? Então, a gente não vai ter tanto problema com essa questão. Bom, pessoal, tá. Qual era o valor que ele queria saber? Ele queria saber até 1 quarto da atividade inicial, que seria aqui. Quanto tempo passou até aqui? Passou uma meia-vida, 2 meia-vidas. Quanto que é o valor de 2 meia-vidas? 8 mais 8, 16 dias. Essa é a resposta do meu exercício. Por que passou 16 dias? Porque, primeiro, 8 dias ele caiu para metade. Mais 8 dias ele caiu para 1 quarto, que é a atividade que a gente queria. Professora, e se o exercício perguntasse para mim para cair para 1 oitavo? Aí você somaria mais 8 dias, certo? Porque cairia mais uma meia-vida, ok? E assim por diante. Bom, pessoal, além de exercícios assim como esse do iodo, a gente vai ter também muitos gráficos que geralmente caem no Enem, né? O Enem aqui a gente tem uma questão do Enem 2009, que ele fala do lixo radioativo ou nuclear, resultado da manipulação, na agricultura, na indústria, na medicina, em várias pesquisas, na produção de energia, assim por diante, que a gente utiliza a radioatividade. Bom, embora ela reduza o tempo, ela se reduz com o tempo, que é exatamente o que a gente está falando de decaimento radioativo, esse processo de decaimento radioativo, ele pode levar milhões de anos. Como vocês viram, o carbono 14 ele tem 5.730 anos, né, de tempo de meia-vida. É um tempo de meia-vida muito grande. Por isso, existe a necessidade de se fazer o descarte adequado e controlado de resíduos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo necessário para que uma amostra perca metade da radioatividade original. Exatamente o que a gente falou. Passou o tempo de meia-vida, decai pela metade. Passou o tempo de meia-vida, decai pela metade de novo. E assim por diante, ok? Bom, o gráfico seguinte, ele representa a taxa de decaimento radioativo do rádio 226, que é um elemento químico pertencente à família dos alcalinos terrosos, foi utilizado durante muito tempo na medicina. O rádio 226, então, é o nosso radioisótopo aqui no caso. E a gente vai ter o gráfico aqui, ó, do lado, tá vendo? A gente tem aqui, ó, 1 kg, que é a massa inicial que a gente teria. Depois, ela deu um certo tempo e ela caiu para meio quilo. Então, aqui, ó, essa diferença que a gente tem entre esse ponto e esse ponto, ou seja, daqui até aqui, é o nosso tempo de meia-vida, certo? Vamos olhar as alternativas. Letra A. Quanto maior a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra. Não. Quanto maior o tempo de meia-vida de uma substância, mais devagar ela se desintegra, porque ela demora mais tempo para cair pela metade, certo? Então, quanto menor o tempo de meia-vida, mais rápido é a desintegração. Por exemplo, o iodo que a gente viu agora é 8 dias. Então, para você desintegrar ele, para você ter quase nada no seu sistema, vai ser muito mais fácil do que o carbono 14, que era 5.730, certo? Anos. Essa é a diferença muito grande. Então, quanto menor o tempo de meia-vida, mais rápido ela se desintegra. Letra A é falsa. Tá erradíssima. Muito, muito, muito errada. Então, não é essa. Apenas 1 oitavo de uma amostra de rádio 226 terá decaído ao final de 4.860 anos. Certo? Vamos lá. Vamos olhar aqui no gráfico. Ó. 1 oitavo, 4.860 anos. Só 1 oitavo terá decaído? Não. Só 1 oitavo sobra, só 1 oitavo resta do que a gente já tinha anteriormente. Então, essa aqui também é falsa. Ok? Bom, vamos lá.
Metade da quantidade original de rádio 226 ao final de 3.240 anos ainda estará por decair. Vamos ver. Eu tenho aqui, ó, 3.240 anos. Eu tenho 1/4, certo? Então, não é metade. É falsa também. Continuando. Restará menos de 1% de rádio 226 em qualquer amostra dessa substância após decorridas 3 meia-vidas. Não, pessoal, porque 3 meia-vidas vai ser assim, ó. A gente vai ter uma meia-vida aqui, uma aqui e uma aqui. A gente está próximo de 1/8. E 1/8 não é perto de 1% do que a gente tinha anteriormente, tá? A gente faz a conta aqui e 1/8 não vai dar 1%. 1/8 da nossa massa inicial aqui vai dar mais ou menos 13% do que a gente tinha anteriormente. Então, não é menos de 1%, pelo amor de Deus. Então, essa aqui também é falsa. E a gente vai ter ali a última, que é a amostra de rádio 226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos, devido à desintegração radioativa. Ou seja, aqui ele está falando que o tempo de meia-vida do rádio 226 é 1.620. Como que a gente vê isso? Eu não falei para vocês que a diferença aqui, ó, da nossa massa inicial, que é o zero aqui, ó, e até chegar na nossa meia-vida primeira aqui, é a diferença? Então, a gente tem 1.620 anos, certo? Então, realmente, o tempo de meia-vida do rádio 226 é 1.620, porque ele saiu de 1 kg para meio quilo durante esse período de tempo, ok, pessoal? Então, essa aqui é verdadeira, é a nossa alternativa correta, é a letra I, ok? Bom, pessoal, é isso na aula de hoje. A gente tem mais uma aula aqui no canal sobre radioatividade, então assistam também essa aula. Qualquer dúvida, entrem em contato, curtam o vídeo e se inscrevam no canal.